Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, nessa live, para trazer uma palavra do Senhor para o vosso coração. Eu sou Reginaldo da Luciene. E eu sou Luciene do Reginaldo. A paz do Senhor para todos vocês que estão aí nos assistindo do nosso canal, do canal da Madureira, AD Madureira, aqui do Munir Calixto. Desde já nós queremos desejar um bem-vindo a todos e agradecer a cada um que está aqui conosco nessa live. Esse trabalho é do Departamento de Casais da Igreja AD Madureira do Setor Industrial. Temos nosso pastor, o pastor Cláudio. É uma satisfação muito grande ter uma equipe aqui trabalhando com a gente, que faz parte do trabalho, Casados por Toda a Vida. E hoje nós temos um assunto muito importante, para estar falando com os casais. As pessoas vão entrando, vão participando com a gente, vai ouvindo aí o conselho de Deus. Tenho certeza que hoje tem uma palavra do trono de Deus para os corações de cada casal, porque nós vamos aprender muito com a palavra do Senhor, Verdade, meu bem? Verdade. Porque tem assuntos que às vezes na nossa vida fica assim travado, sabe? A rotina, dia a dia, aquela coisa tal, e acaba que fica travado na vida da gente, Mas hoje temos algo especial de Deus em nossas vidas. É verdade. Hoje nós temos um assunto muito maravilhoso, que é, acho que a gente já pode falar qual é o assunto do nosso tema dessa noite, né? Para quem não sabe, o tema da nossa live hoje é o desafio de amar dia a dia. Parece tema de filme, né? Uma história de amor. Mas nós vamos descobrir. Será que temos que ter um desafio dia a dia para amar? Parece uma coisa assim, quando a gente é jovem, que a gente se encanta, pela pessoa que a gente se encontra, aquele que a gente fala assim, Deus preparou essa varoa, esse varão, E aí, aquele encantamento todo. Mas depois a vida vai passando, aí chega essa frase na nossa vida. O desafio, será que tem que ter desafio para amar? Pois é, na verdade, a gente acha que tem que amar para casar, não é? E, na verdade, a gente descobre o amor no dia a dia com a convivência, né? A gente vai descobrindo esse amor verdadeiro na nossa convivência no dia a dia, né? Interessante que a questão de se apegar com a pessoa, de amar a pessoa, ela vem justamente naquilo que depois se torna, na vida do casal, muito empecilho para pequenas discussões. Que o que faz a pessoa, chama a atenção do rapaz ou da moça, quando eles se encantam pelo outro, são justamente a diferença que ele encontra naquela pessoa, ou na moça ou no rapaz. Isso chama a atenção dele, aquilo que chamou a atenção dele. Depois que casa, lá na frente, eles vai discordar justamente pelaquilo que no começo chamou a atenção, Verdade. Chamou a atenção dele. Mas vamos começar lendo a palavra do Senhor, que como nós vamos falar de amor, vamos falar de união, vamos falar de relacionamento conjugal, esposo e esposa, marido e mulher, ou melhor, homem e mulher. E nós vamos falar sobre o amor. Vamos ler Coríntios, no capítulo 13, verso 4 e o verso 5, Vamos ler. Melhor você ler, porque eu esqueci o óbvio. Então vamos ler aqui. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Paulo nos dando um conselho sobre o amor, Aí tem muitas pessoas que dizem que ama, mas sempre se encontra provocando, irritando o seu cônjuge, Mas voltando para o tema que nós temos nesta noite, um tema tão especial, O desafio
de amar no dia a dia. Mas não é só quando casa? Não é Então, só no mês dos namorados? não, isso tem um processo longo. Por isso, nós temos um convidado especial que vai falar sobre esse assunto conosco, né, nessa noite. Um homem de Deus, pastor, conhecido, né, escritor, vários livros, né, trabalha também com casais, dá palestra, né, no Brasil inteiro. É um homem de Deus, dotado de conhecimento, de sabedoria, do Espírito Santo. Nós vamos chamar aí para estar conosco para falar desse assunto o pastor Gilmar Tavares. Esse é o homem de Deus que vai estar falando desse assunto conosco, né? Vai estar entrando. Pastor Gilmar Tavares, ele sim é o expert, né? Isso, falar algo sobre esse desafio de amar no dia a dia. E nós tivemos uma honra muito grande, né? Porque quando nós começamos o trabalho de casais, né? Foi lá para os meados de 2006, mais ou menos, né? 2007, quando a gente começou a trabalhar com casais. Quem era o nosso líder de campo era o pastor, né? Era o pastor Gilmar. Ele era o líder, o líder do campo, né? E ele era o nosso líder de casais naquela ocasião. Aprendemos muito, né, com ele. Nós fizemos um curso ali na faculdade, o EG, né? E foi muito bom aquele tempo. E nós aprendemos, nós temos um carinho muito especial. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Gilmar. Boa noite, a paz do Senhor. Que bom poder estar aqui com vocês. Prazer muito grande. Um abraço, pastor Reginaldo, sua esposa, pastor Cláudio. Que bom estar aqui com vocês nessa oportunidade. Amém. O prazer é nosso, pastor, de ter o senhor aqui conosco, abrilhantando a nossa live. A gente já se conhece já há vários anos, né? Já desenvolvemos um trabalho com a família e sempre Deus está permitindo que a gente se encontre. Nós estamos aqui trabalhando com os casais, sabe? Aquela mesma rotina que o senhor discipulou nós, nos ensinou aí ao longo dos tempos. E aí, hoje nós traz um tema para ser discutido, né, nessa live. E é um tema, parece que não cabe muito pelo o conceito de que o amor se flui e tal. E aí a gente, nessa ocasião, nesse período, a gente vem trazer um tema, desafio. E eu estava perguntando para minha esposa que será que realmente tem que ter esse desafio de amar, ou é uma coisa natural que acontece na vida entre duas pessoas? Realmente, o amar precisa ser uma decisão, né? Porque nem sempre existe aquele sentimento, né? Mas pela decisão, pelo compromisso que o casal faz, o casal acaba se encontrando com o amor, né? Algo que tem que ficar bem claro na vida dos casais é justamente isso. O compromisso do casamento é o que vai fazer com que o casal esteja ligado mesmo em tempo de crises. E à medida que o casal vai entendendo esse compromisso, então isso faz com que o amor se aflore. Eu estava falando com a minha esposa, pastor, porque quando há aquele encantamento da moça e do rapaz, ali no princípio, ali, são justamente as diferenças de um do outro que faz a atração dos dois. Tipo, o rapaz olha algo diferente naquela moça e se atrai pelaquilo. E aquilo provoca o gostar, o apaixonar e chega o amor, né? E depois, lá na frente, justamente essas causas que o atraiu para aproximar, começa a ser como
fragmentos para separação, para contenda, para divisões, não é? Esses dias um moço chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero separar. Eu falei, uai, mas o que foi? Ele falou, não, porque o amor acabou. Aí eu disse a ele, não vai separar não. Você vai ficar agora casado por palavra. Você não deu a palavra? Você não fez o compromisso? Pois é, agora você tem que honrar a sua palavra. Ou a sua palavra não vale nada. E aí eles ficaram casados por palavra, né, pelo compromisso que fizeram diante da igreja, diante do pastor, diante dos amigos, diante de testemunhas. Ficaram casados por palavra, por compromisso. E esses dias mandaram uma mensagem para mim, pastor, muito obrigado. Nós encontramos o caminho do amor de novo. Olha só, que maravilha, né? Eu sempre falo sobre isso, pastor. Às vezes, quando o rapaz, a moça vai casar, eles chamam muito testemunho. Tem moça que gosta de ter 20 testemunhos de cada lado, né? Eles acham que testemunho só é para ganhar presente. Mas testemunhos são justamente para testemunhar o que ele vai ser dito perante o ministro ali, né? Então, quanto mais testemunho, mais prova ele tem para julgar ele do ato que ele prometeu diante do ministro. Não é verdade? Exatamente. Inclusive, estão me ouvindo? Sim. Inclusive, ninguém cobra isso das testemunhas, mas as testemunhas têm que se responsabilizar também para que esse casamento continue funcionando, continue dando certo. Se um casal tiver em desacordo, a testemunha que participou do casamento, que viu os votos de casamento, tem legalidade de chegar para esse casal e dizer, olha, vocês têm que ficar casados, eu fui testemunha de vocês. Vocês têm que manter firme o compromisso, entendeu? Então, se as testemunhas, o pastor, os pais se unirem para ajudar o casal, nós teremos menos divórcios. Verdade. Verdade mesmo. Muito bom. Pastor, na nossa vida cristã, né, nós já ouvimos vários pastores falando que a gente tem que matar um leão todos os dias na vida cristã. E no casamento? Qual leão ou qual tipo de animal que a gente tem que matar todo dia para a gente ser bem-sucedido? Do casamento, do amor. Eu até digo que os mesmos leões da vida cristã são os mesmos leões da vida conjugal. Porque não tem como separar a minha vida cristã, minha vida de casal. Não tem como separar. É tudo junto. Vida de casal, crente, filhos e vida cristã, sogro, sogra, vida cristã, está tudo misturado. Eu tenho que lidar com tudo isso, com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, com sogros, na igreja, na rua. Eu tenho que lidar com tudo isso como cristão. E essa palavra cristão, ela é muito pesada, porque isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque a nossa mensagem é uma mensagem forte, uma mensagem pesada, de mudança de vida. Então, as pessoas querem ver que a nossa vida esteja em harmonia com aquilo que a gente prega.
Por isso eu digo que o casal tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, porque as pessoas não estão olhando só um casal, as pessoas estão olhando um casal cristão. Então, esse casal cristão tem que conversar para resolver os problemas. Eles não podem ficar em brigas, porque o casal cristão precisa se preocupar com o testemunho. Esse casal cristão não pode ficar marcando data de divórcio, porque ele tem um testemunho perante a sociedade. Porque senão, daqui a pouco as pessoas falam, mas se o casal crente está desse jeito aí, que dirá os outros? Então, o casal crente tem que se esforçar para ser diferente. E tem que viver em harmonia. Tem os dias de luta, de dificuldade, de desentendimento, mas aí o casal cristão tem a orientação bíblica, tem a orientação dos pastores, tem a orientação do Espírito Santo, tem a orientação dos conselheiros. Não dá para viver em pé de guerra, marcando data de divórcio. Tem que entrar em acordo. Verdade. Pastor, pegando o gancho, né? É muito bom isso que o senhor falou. E a questões, assim, trazendo também um reforço na pergunta da minha esposa sobre qual o bicho que tem que ser morto, qual animal. É porque muitas das vezes os bichos crescem, né, pastor? Quando é namorado, é minha princesa, é minha gatinha, né? É coisinha bem pequenininha. Depois que cresce, vira anta. Aí esses bichos têm que morrer, né, pastor? No casamento, esses bichos, quando crescem, têm que morrer, não tem? Alguns acabam morrendo, mas outros você precisa aprender a conviver, né? É igual a Arca de Noé. Na Arca de Noé, tinha um casal de cada espécie. Imagina ali você ter que cuidar de elefante, de girafa, de zebra, de leões, de tigres, né? Tinha um casal de coelhos, né? Mas tinha um casal de rinoceronte. Então, Noé tinha que saber lidar tanto com os animais pequenos quanto com os animais grandes. Tem dia que você tem que alimentar, tem dia que você tem que tirar o xixi, tem dia que você tem que tirar o número 2, tem dia que tem que levar para passear. Aqui em casa tem uma cachorrinha que, se você não levar ela para dar uma volta na rua, ela fica estressada, né? E aí a cachorra fica estressada, a mulher fica estressada, a filha fica estressada. Aí eu pego na mão de todo mundo, da cachorra, da filha, da mulher, e põe todo mundo para passear. Pastor, a gente sabe que a vida conjugal, ela se divide em algumas fases, né, da vida. Ela passa por etapa. É igualzinho a vida cristã da gente. A gente cada dia vai se amadurecendo, vai passando por etapa e vai chegando àquilo que Paulo falou, cada dia no estado perfeito, como Cristo é perfeito. Um dia nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas a gente sabe que dentro desse estado ou melhor, de fase desse casamento, será que tem uma dessas fases que é mais prejudicial, que é mais, assim, mais afetada, que é mais fácil de lidar ou mais difícil? Todas as fases, elas são extremamente complexas. Eu já vi casais se divorciarem na lua de mel, eu já vi casais se divorciarem com 5 anos de casado, com 10 anos. Agora, tem um casal que nós estivemos orando por eles, eles estão em via de divórcio e já tem quase 50 anos de casados.
Então, todas as fases do casamento, elas são extremamente complexas, porque as relações humanas são difíceis, não é fácil, não. Um casal, para permanecer casado, depende do casal, mas também precisamos estar dependentes o tempo todo de Deus, porque essa dinâmica de permanecer casado é uma ação divina. Um casal que decide conduzir a sua vida conjugal sem a participação divina, ele corre o risco de acabar indo para o divórcio. Então, em todas as fases, em todas, desde o namoro, noivado e agora casamento, lua de mel, primeiro filho, segundo filho, 10º filho, netos, bisnetos, em todas as fases, precisa ter a participação de Deus, porque senão a crise que em todos os casamentos vem, que podem ser resolvidas com a participação de Deus, sem Deus, a crise causa divórcio. É interessante que parece que das fases todas, a melhor é a primeira, quando está namorando, nos dá a entender ali, bem no período da inocência, da dispensação da inocência, né? Sabe nada, inocente. Depois que entra para a fase da consciência, que é a dispensação da consciência, é que o caboclo vai começando a ter umas experiências mais próximas. Mas, pastor, nós queremos fazer a primeira pergunta para o pastor sobre a questão dessa dinâmica de etapa, né? Vou deixar minha esposa falar um pouquinho aqui. Pastor, nós sabemos que com a chegada dos filhos, né, casamento, principalmente a mulher, ela tem que conciliar, né, a chegada do filho, ela tem que conciliar a casa, ela tem que conciliar esposo, né? E quando a mulher chega nessa etapa de pós-nascimento do bebê, ela passa por um período assim de adaptação. E essa adaptação, se a mulher ela não tiver a cabeça assim, bem firmada mesmo, bem fixada, ela pode ter uma certa dificuldade, né? As irmãs que estão aí nos assistindo, elas vão concordar. E quando os filhos chegam, qual que é o desafio para o casal no dia a dia? Excelente pergunta. Uma excelente pergunta. E eu tenho aconselhado que nesse período, nesse e também nos outros, precisa haver cooperação. A tarefa da mulher, nós reconhecemos que não é uma tarefa leve, é uma tarefa pesada. E tem muitas mulheres que trabalham fora. Aí trabalham fora, trabalham em casa, cuida do marido, cuida dos filhos. Tem aquelas ainda que fazem a obra. Então, a atividade da mulher ela é muito maior do que a do homem. Então, toda a família precisa se conscientizar acerca da necessidade de cooperação. Veja bem, eu estou falando de cooperação, não estou falando de inversão de papéis. Eu sei qual é o papel do homem, eu sei qual é o papel da mulher. Agora, há uma necessidade de cooperar. Nesse período agora que os homens ficaram um pouco mais em casa, teve casais que entraram em dificuldade, porque o casal não sabia conviver. Só se encontravam de manhã e à noite, mas não tinham um tempo maior juntos.
teve muitos conflitos, teve muitas brigas, teve muitos espancamentos e tudo mais. Mas isso se deu por falta de cooperação. O homem precisa cooperar com os trabalhos da mulher. O homem precisa, quem não sabe, precisa aprender a cozinhar. Tem o YouTube aí que ensina muitos pratos, entendeu? Amém, irmãos que me ouvem aí? Os irmãos que estão nos assistindo, ajudam em casa, será? Será se eles, de vez em quando, cozinham, será? Eu tenho curiosidade de saber isso. Porque o desafio para a mulher é grande. Aí vem os filhos, aí passa sono, e tem que atender todo mundo a tempo e a hora, mas precisa haver cooperação. O homem precisa cozinhar, o homem precisa passar um pano numa casa, o homem precisa trocar a fralda do neném, o homem precisa fazer uma mamadeira. Porque se não tiver cooperação, essa mulher vai se estressar, ela vai cansar. Daqui a pouco a mulher está querendo ir embora. Mas por que está embora? Não, cansou. Não é uma máquina, não é de ferro, né? Agora, se houver cooperação, a carga fica mais leve para todo mundo. Interessante. Concorda, hein, pastor? E uma coisa importante também, pastor, além de ter essa cooperação, né, da família, tem que ter vamos dizer assim, compreensão também, né? Porque esse momento que a esposa ali de resguardo, o homem também tem que ficar de resguardo também, né? Ele tem que fazer, ele tem que ser de resguardo também. E é um momento que, vamos dizer assim, sei que todo mundo está entendendo o que eu quis falar. E outra coisa importante também é que a mulher está ali bem sensível, né? Ela está ali bem sensível. O mundo foi um outro mundo, né? Mexeu com a parte sentimental dela todinha, que ela, né, é uma nova vida, e é compreensível da parte do esposo entender que aquele período ela vai ter que dedicar àquela criança, né? Como lá na frente também, a criança vai ter que entender também do papel depois ali que ela já conseguir começar a ter os cuidados sozinho, entender que o pai precisa voltar para o processo dele de novo, né? Porque tem muitos pais que quando entra ali no processo assim, tipo, a mãe faz o papel de cuidar do filho, mas ela não quer também abrir mão daquela criança para ceder o lugar de volta para o pai, né? Porque a gente entende que no período que a mulher dá à luz, o pai tem de sair do espaço um pouquinho para ela, digo assim, dos cuidados da esposa, para que esse cuidado volta para a criança. Mas vai chegar um tempo que a criança não vai precisar mais de tanto cuidado. É um período da sabedoria do pai e da mãe, pegar essa criança e pôr no lugar dela para que o esposo volte para o seu lugar. Para que a criança entenda que é pai, mãe e ela. Porque se não for feito a psicologia vai dizer castração, se não for fazer essa castração da criança, fica aí a criança tentando sempre disputar o espaço com o pai, porque ela vai sempre entender, eu e minha mãe, meu pai é nós fora. Então essa castração tem que ser feita para que a família cresça, cada um sabendo do seu lugar, ali no espaço, né, pastor? Exatamente. Cada um tem o seu lugarzinho, cada um. Você precisa valorizar o seu espaço, o seu lugarzinho, ter o lugar do filho, do pai, da mãe. E aí um vai cooperando com o outro e as coisas vão se ajustando, né? Vão se encaixando no lugar certo, na hora certa, para o bem da família, né? O casal precisa estar bem ajustado para o bem da família.
os filhos, na verdade, não querem, assim, uma herança, né? Pelo menos os filhos que eu conheço querem que o casal esteja bem ajustado, se respeitando, se amando. E isso causa prazer na vida dos filhos. Nós temos algumas participações, meu bem. O irmão Belclair até colocou ali que ele ajuda nos afazeres domésticos. Muito bem. Muito E bem, tem outros irmãos também que colocou que ajuda nos afazeres. Que bom, Isso né? é importante, né? Igual o pastor Gilmar falou, que a mulher não é máquina de lavar, ela não é um robô, né? Que faz tudo em casa enquanto o bonitão fica sentado lá no sofá, não é, irmã? Tem que botar todo mundo para trabalhar, os filhos, o esposo, porque não é só ela que suja, não é verdade? E o interessante, pastor, que esse papel do esposo, às vezes, dispor para fazer algumas atividades, alguns papéis que é da esposa, que também pode ser dos dois, é muito importante para que o pai também passe para os seus filhos, né? Principalmente os masculinos, que lavar uma vasilha, fazer uma janta, cortar uma salada, uma carne, não é coisa de mulher, mas é coisa de quem precisa. Então, que se eu preciso de comer, então eu preciso aprender a fazer, né? Eu, particularmente, não é puxando a sardinha para minha lata, mas eu gosto de trabalhar na cozinha. Tem hora que eu invento os pratos lá e faz maior bagunça, mas tudo bem. Eu ponho ela no canto, lá assim, deixa que agora é eu que vou cuidar aqui, eu que vou administrar a cozinha, né? E eu chamo meu menino para lá, meu filho, vamos ajudar o papai aqui. Justamente com a intenção de mostrar para ele esse valor de cooperar no lar, né? Pastor, dentro das fases do casamento, eu vou começar com uma pergunta aqui para nós fazer uma separação de fase em fase. Eu até escrevi ela aqui, eu pedi, deixa eu ler ela aqui. É a primeira. Como um recém-casado pode lidar com o impacto da transação de noivo, agora casado, no desafio de amar? Os grandes desafios do recém-casado giram em torno de finanças. Quando as finanças vão indo bem, os desafios acabam se tornando menores. Então, o jovem, o rapaz e a moça precisa caminhar para o casamento já com uma estrutura emocional, uma estrutura familiar, uma estrutura de trabalho, né? Tem gente que está querendo ir para o casamento e nunca trabalhou, não tem um salário, não tem uma renda. Então, essas pessoas que vão para o casamento sem uma estrutura, eles vão passar dificuldades, vão passar crises. E muitos acabam se divorciando mesmo. Então, você falou do recém-casado, mas muitas crises podem ser evitadas quando recém-casados, se o jovem, a moça, o rapaz se prepararem antes. Fazer uma faculdade, comprar um lote, construir uma casa, nem que seja um barracão, mas construa, né? E quando for casar, já tem um início, já tem uma forma de dar sequência na vida conjugal, e assim fica mais fácil. Agora, dormiu, acordou, vou casar. Não, peraí, casamento não é assim, não. Casamento é muito sério. Você não pode dormir sem nunca ter pensado em casar e acordar. Não, hoje eu vou casar. Não, meu filho. Para casar, você tem que ter um preparo, tem que ter estudo, uma fonte de renda, uma empresa, porque tudo nessa vida gira em torno de finanças. Se o casal não estiver bem financeiramente, ele passa dificuldade. Eu até me lembro de uma moça que
queria se casar com o rapaz, e a moça pressionava o rapaz pelo casamento. E aí o rapaz falava, mas eu não trabalho, eu não tenho renda, eu não tenho salário. Aí a moça dizia assim, enquanto eu estiver te vendo, tá bom. Aí, pressão, pressão, mas eu não tenho como te sustentar. Aí ela falou, enquanto eu estiver te vendo, tá bom. Então, já que é desse jeito, vamos casar. Aí se casaram. Aí, primeira noite, primeiro dia, glória a Deus, aleluia, mistério. Segundo dia, glória a Deus, aleluia. Terceiro dia, aí a moça falou assim, não, vamos divorciar. Terceiro dia. Ué, mas por que vai divorciar? Você não falou que enquanto estivesse me vendo, estava bom? Pois é, mas é porque já tem 3 dias que eu não como nada e agora eu não estou vendo mais ninguém. Então, eles acabaram se divorciando, porque casamento gira em torno de finanças. Casamento gira em torno de renda. Casamento gira em torno de sustento. Quem não tem casa gira em torno de aluguel, gira em torno de energia, de água. E muitos casamentos acabam acabando porque a energia foi cortada. E com o que você mantém a energia? Não tem jeito não, é com dinheiro mesmo. De casamento custa caro. A verdade é essa, não tem como ficar com meio termo, não. Casamento custa caro. E se você quiser ter um casamento, precisa se preparar. Não vai entrando em casamento de qualquer jeito, porque vai dar problema. É verdade. Pastor, é muito importante, porque isso que o senhor está falando, e tem outras coisas interessantes que os jovens que não estão namorando não pensam, porque sempre que eles encontram, né, a moça, o rapaz se encontra ali, a moça vai encontrar o rapaz já com a roupinha limpa, né? Muitas das vezes eles vão jantar fora, vai ter um lanche fora. Depois que casa, é ela que vai lavar aquela roupa. É ela que vai pegar a mexilezenta dele para lavar. É ela que vai queimar as mãos na panela para fazer o comer. Aí isso já gera um impacto, porque antes ela pegava pronta, né? Agora ela vai ter que fazer para ele. E mesma coisa ele para ela. E isso que o senhor fala sobre a finança também é tão interessante que, até porque é bom esse papo, esse assunto a gente falar, porque a nossa cultura, né, nós às vezes orientamos nossos jovens na igreja de uma maneira um pouco errada, dizer Deus vai te abençoar, e às vezes por forçar eles a estar no culto, nós até chamamos atenção, tirando um pouco dele da atenção da escola, da faculdade, né? E aí a gente está falando, Deus não está preocupado com o seu diploma, tal, mas Deus está preocupado com a mínima coisa na vida da pessoa. Porque Deus, para levantar uma pessoa, um jovem, para ser um administrador de uma empresa no DAIA, por exemplo, aqui, ele precisa ser um formado em administração. Né? Deus não vai pegar uma pessoa que não é formada para assumir aquele cargo. Então, isso que o senhor está falando abre um espaço muito grande dentro do nosso meio para que a gente possa incentivar o nosso jovem a estudar, a se preparar para o mercado de trabalho, a ter uma formação para depois pensar na formação do lar, para que esse lar venha estruturado, venha com força, né, pastor? Exatamente. Não entre no casamento de qualquer forma. Compre um lote primeiro. Não tenha pressa, não. Tem gente que já olha, já apaixona e quer casar porque, segundo ele, é amor à primeira vista. Mas, na verdade, é paixão, né? E paixão, segundo a sua excelência, o Tiririca, paixão é coisa de gente apestada, mocorongo, sabe? Você não pode apaixonar logo de primeira, não. Se apaixonar, fica cego, não vê se gosta de trabalhar, não vê se gosta de estudar, não vê se
se tem um lote, não vê nada. Aí está apaixonado, mas aí depois que casa quer ver tudo, né? Ué, mas você tinha que ter visto antes, agora depois que casou quer ver tudo? Não, calma aí. Veja tudo antes. Inclusive, os solteiros que porventura estiverem nos ouvindo aí, abra o olho, viu? Abra o olho. Não vá conhecendo hoje, noivando amanhã, casando depois, não. Tem gente que defende isso aí, mas cuidado. Eu mesmo me casei com 26 anos. E eu não tinha estrutura nenhuma para me casar antes, não. Né? Me casei com 26 anos, já tinha uma maturidade, já tinha um sentimento, eu já sabia o que eu queria. Então, com 26 anos, para mim foi bom. Se fosse antes, talvez eu não teria a maturidade, a estrutura que eu precisava para assumir a responsabilidade do casamento. Então, não apaixona, viu, solteiro? Espera, deixa para apaixonar depois que casar. Depois que casar, deixa a paixão viver com gosto de gás, sabe? Mas enquanto estiver solteiro, não apaixona, não. Abre o olho, vê se a pessoa gosta de trabalhar, vê se a pessoa gosta de estudar. As moças que estão me ouvindo, cai fora desses rapazes que ficam só em cima de PlayStation, Xbox, jogos online. Cai fora dessa turma aí, que essa turma aí não quer nada com a vida, não. Eles não querem trabalhar, eles só querem ficar jogando. Daqui a pouco, quem vai pagar a conta de vocês de casado é o pai, a mãe, o sogro, a sogra, porque só quer saber de jogar. Cai fora dessa turma. Estou te avisando, para depois não ficar choro. Quando é jovem, tem que abrir o oi. Depois de casado, fecha o oi. Aí não é hora de abrir o oi mais não. Depois que casa, tem que fechar o oi, né? Mas enquanto é solteiro, eu sempre falo para os jovens, olha, quando jovem, vocês podem escolher quem vocês quiserem no mundo. Deus te dá o direito de escolher quem quiser. Seja brasileiro, estrangeiro, Deus te dá a oportunidade. Mas depois que casar, até que a morte separe. Aí você pergunta pro cônjuge, quem quer morrer primeiro? Ninguém quer pegar a senha, né? Bom, a nossa próxima pergunta. Eu também não, imagina. Também não. Pastor, os filhos nasceram, cresceram, chegou a época deles se casarem, né? E saírem de casa. E aí os pais ficam com aquele sentimento de ninho vazio, né? Como que o casal pode enfrentar esse período de ninho vazio dos filhos no desafio de amar? Mesmo com a presença dos filhos, o casal precisa se dar bem, o casal precisa saber usufruir da sua individualidade. O casamento não pode estar baseado nos filhos. Se o casamento estiver baseado nos filhos, quando esses filhos se casarem, saírem de casa, o casal vai entrar em dificuldade, vai entrar em crise, porque o casamento estava baseado nos filhos. Então, mesmo com a presença dos filhos, o casal tem que ter o seu casamento baseado em Jesus, baseado na palavra, baseado na consagração, baseado no marido, baseado na esposa, porque o casal ele precisa continuar com os filhos e sem os filhos. Com ou sem filhos, o casal tem que continuar casado. Aí agora os filhos estão querendo casar, e aí apronta um choreiro, o marido quer segurar a mão da moça, a mãe quer segurar a mão do rapaz e não quer liberar. Não! Deixa esse povo embora. Está na época mesmo de casar, casou, ó, vá com Deus. Estou vendendo a cama de solteiro de vocês.
Desocupa, glória a Deus que o Senhor preparou. De vez em quando vocês vêm aqui me visitar, viu? Vamos cuidar da vida de vocês. Ei, pastor, aquela conversa de panela que te criou, não furou ainda, que lá não pode existir. Até porque agora é a segunda lua de mel do casal, onde vai ter uma liberdade ali, né, a sós. E eles também têm que trabalhar na estrutura daquele novo casal que está se formando ali, né? Exatamente. Eu falo assim, brincando, mas os pais dificilmente vão soltar, né? Mesmo depois de casado. Os pais gostam de participar, dar uma opinião, dar um conselho, e isso é importante. Só que, mesmo participando, mesmo aconselhando, mesmo orientando, esse casal, com a saída dos filhos, precisa permanecer casado. Esse casal, para demonstrar sua saúde conjugal, passa por muitas provas. E uma das provas é com a saída dos filhos. Se com a saída dos filhos o casal continuar casado e casado bem, então é porque eles estão passando na prova. Eu lembro uma vez, pastor, eu casei com 26 anos também. Olha aí, quando eu casei, nós tínhamos um senhor de idade aqui, 85 anos de idade, muito conhecido no campo. Inclusive, ele era pai do pastor Horácio, que pastoreou o campo aqui de Madureira, em Anápolis, aqui. Quando eu casei, nós ia embora de a pé, na semana que eu tinha casado. Aí ele falou assim, chegou perto de mim, assim, andando, aquele jeito dele, e falou assim, então você casou? Eu falei assim, casei. Aí ele falou assim, então você é quais homens? Uma palavra dura que ele falou para mim, né? Ele falou assim, então você é quais homens? Eu falei assim, aí eu assustei, eu olhei assim, pensei comigo. Aí ele parou um pouquinho, aí ele continuou, ele falou assim, agora quando você tiver um filho e levar ele lá no altar e casar ele, um filho ou uma filha, aí você é homem completo. Depois você tem que continuar permanente para você ser homem até o fim. Sabe? Foi uma palavra pesada, mas depois eu fui refletir e, na verdade, é porque, como os outros, o homem ele tem que viver honrando os seus compromissos dia a dia, né, pastor? Dia a dia, todas as fases, e cada dia é um desafio, cada dia é uma situação nova. Tem dia que você vai para o trabalho, é uma situação nova, você chega do trabalho, é uma situação nova, com filhos, depois vem os genros, vem noras, e aí daqui a pouco tem a participação dos parentes que são agregados à sua família por causa dos filhos. Então, é um desafio constante. Não pense que algum dia vai falar assim, acabou a prova. Não, todo dia é dia de prova. Verdade. Pastor, continuando aqui as nossas perguntas, e na velhice ainda existe um desafio para o casal, mesmo ainda velho? Porque a gente imagina que o casal, quando ele completa uma certa idade, eles já sabem de tudo, né? Essa é a nossa assim, teoria, né? E mesmo tendo muitos anos de casamento, o casal ainda tem desafio ainda para continuar vivendo a sua história de amor, o seu desafio de amar no dia a dia, mesmo assim eles têm que continuar lutando por isso ou já está bom? Conversando com meu avô, que morreu no final do ano passado, ele morreu com 93 anos de idade. Ele disse que depois de já idoso, ele ainda tinha muita coisa para aprender. E eu fiquei pensando que realmente é por aí mesmo. A pessoa sempre aprende, mesmo depois de idoso.
Agora, o idoso sabe mais do que os outros, né? Porque ele já viveu mais, já teve mais experiência, já teve filhos, já criou os filhos, já casou os filhos, já teve netos, já criou os netos, já casou os netos. Então, o idoso, ele pode aprender, mas ele sabe mais do que os outros. E uma coisa que o idoso precisa sempre estar aprendendo é que na vida conjugal você pode ser carinhoso, mesmo depois de idoso, pode ser carinhoso, pode ser atencioso, pode ter uma vida sexual ativa. Se às vezes o apetite sexual diminui por causa da idade, baixa dos hormônios, é possível fazer um acompanhamento médico, com a medicação certa, com a nutrição certa, e mesmo idoso ter uma vida sexual ativa, prazerosa, feliz, tanto para o homem quanto para a mulher. Por que não ter uma sexualidade? Ah, mas não tem mais prazer. Ué, mas por que não tem? Ah, mas isso é coisa de gente nova. E por que é que eu penso que é só para os novos? Eu, particularmente, eu já estou conversando com a Vânia, minha esposa, mesmo depois que nós tiver velhinho, sem dente, nós vamos estar namorando tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Bem. Então, mesmo idoso, você pode ter alegria, você pode ir num parque, você pode ir numa pizzaria, você pode ir num shopping, você pode ir numa chácara, você pode fazer uma viagem junto. O casal, o idoso, pode comprar uma passagem de avião, para quem nunca andou de avião, e só o casal, e pegar aí o avião, ir lá por cima das nuvens, renovar a aliança de casamento. É uma vida que só tem muitos anos, mas pode ser uma vida como que se tivesse se casando hoje, entendeu? Pastor, realmente, como o senhor já nos ensinou sobre uma das coisas que vem prejudicando muito o casamento é a finança. Outra coisa, seriamente, é a falta do apetite sexual, né? Às vezes isso vem causando muitos problemas e separações. E sendo que, como o senhor já deu a dica, já passou para a gente a informação, temos hoje profissionais da saúde, porque às vezes é algum trauma emocional, tem os psicólogos que pode acompanhar, tem também aí o médico especialista, né, que pode estar receitando remédio. Eu acho que tudo vale a pena para investir no casamento, para que esse casamento continue como exemplo na sociedade, como algo que agrada ao Senhor. Então, vale a pena, tanto o esposo como a esposa, procurar de todas as formas a estruturar, seja ela a parte financeira, seja ela a parte sexual, seja o investimento numa área, seja no encontro de casais, seja numas férias, né? Para que isso seja como investimento nessa família, nesse casal, né, pastor? Exatamente. Aquilo que o casal não consegue resolver por eles sozinhos, ele precisa buscar ajuda, buscar um aconselhamento do pastor, buscar ajuda no médico, no nutricionista. Não pode ficar sofrendo, estressado, deprimido e às vezes até mesmo com um sentimento de morte. Não, se eu não consigo resolver um problema sozinho, eu tenho que pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso solicitar ajuda. E hoje em dia,
existem muitas pessoas preparadas para ajudar. Agora, ninguém vai entrar na vida conjugal sem ser convidado. Eu, particularmente, aconselho muita gente, mas eu só aconselho aqueles que pedem, aqueles que solicitam. Eu não posso, mesmo que eu veja um problema, ir entrando de qualquer jeito, mas se o casal entende, solicita e pede ajuda, então a gente sempre ajuda os casais, ora pelos casais, aconselha. Se é uma coisa que eu não consigo resolver, eu vou em caminho para quem pode resolver. Então, tem que ter esta consciência. Consciência. Agora, um casal pode viver bem, recém-casado, meia-idade, idoso, pode viver bem sempre. Pastor, esse assunto que está sendo abordado aqui hoje é um assunto muito interessante, muito bom, né? Eu acredito que muitas pessoas vão querer ver de novo, ouvir de novo, né? E isso vai estar colocado ali no YouTube, ali, na página Casados por Toda a Vida. É só acessar lá, né? Quem quiser, estiver interessado. Casados por Toda a Vida, entra lá e assina no canal também, lá, e ajuda a gente lá, né? O sininho de notificação. Ativa o sininho. Também no Instagram, né? No Instagram também. @casados.2021, né? Eu acredito que o senhor também vai estar colocando nas redes sociais do senhor também, né? Está aqui na igreja também, aqui na página da igreja. Então tem muita gente, né, de fora, tem pessoas de fora do Brasil que está assistindo aí a gente aí, tá? Pastor, para fechar, né, a live aqui, para o senhor dar aquele fechamento, qual o conselho que o senhor passa para o casal aí que vem aí em todas as fases? Nós temos o casal que está na primeira fase, casal que está na segunda fase aí, que é dos filhos, na terceira fase, que é os filhos que estão indo embora, né, casando, formando outra família, e aí a última fase, que é da velhice ali, né? O que o senhor tem para passar para nós, para dar essa informação, para estruturar mais ainda esse casamento? Porque nós tivemos, eu gosto sempre de citar sobre essa última fase que nós temos aí. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja, aqui, um casal, que sempre participa dos encontros de casais, de todas as lives, sabe? Eles estão presentes. E eles têm 59 anos de casados. 59 anos de casados. Eu fico assim, porque o que eu não tenho de vida, eles têm de casado, né? E eles estão sempre investindo no casamento. Sempre eles estão participando dos encontros de casais, das palestras, eles estão presentes. Isso me traz uma honra muito grande, que sempre eu falo e ponho eles como exemplo. 3 conselhos. Primeiro, o casal precisa ser leitor da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos apresentar a história dos casais que deram certo e dos casais que não deram. Então, a gente aprende tanto com quem deu certo, quanto quem não deu certo. Se você vai lendo e vê a história de quem não deu certo, você fala assim, opa, eu não posso pegar esse caminho. Agora, aquele casal que deu certo, você fala, olha só, eles fizeram isso, deu certo. Então, a Bíblia ensina o casal como deve viver bem. Segundo, cuidado com as finanças. O casal precisa ter muita atenção com essa parte. Primeiro, as finanças causam brigas. Segundo, o casal não pode brigar por causa de dinheiro. O negócio é complicado, porque dinheiro causa briga, mas o casal não pode brigar por causa de dinheiro. Dá para entender o desafio que é? Então, vamos conduzir a nossa vida entendendo isso. Dinheiro causa brigas, mas o casal não pode brigar por causa de dinheiro. O
casal tem que trabalhar junto, procurar a saída, procurar a direção, procurar os meios. Às vezes a pessoa aprendeu uma profissão e aquela profissão não está dando certo, não está dando resultado. Quem foi que disse que eu tenho que morrer só com essa profissão? Não, se não está dando certo, se não está dando resultado, muda. Aprenda outra profissão, aprenda outro segmento, faça outra coisa. Mas trabalhe para que tenha ali o sustento. E em terceiro lugar, o casal precisa namorar. Não pode perder o costume, não. Não, essa parte aí vocês têm que levar até que a morte os separe. E se a morte separar, você ainda tem que chorar pensando assim, gente, perdi minha namorada, perdi meu namorado. Então, primeiro, estude a palavra de Deus, o casal. Tudo que a palavra de Deus ensinar, vocês fazem. Segundo, tenha muita atenção com a questão financeira. Terceiro, namore bastante. Põe esses meninos para dormir mais cedo. Os que já são grandes, põe eles para desconfiar. Os que já se casaram, põe eles para a casa deles. E o casal fica uma bênção. Glória a Deus, aleluia. O irmão Abimael está dizendo aqui, creio que vai ser muito edificante para muitos casais, né? Irmão Abimael, Deus abençoe o irmão Abimael que está participando. Pastor, eu e minha esposa, a equipe de casal da AD Madureira do setor industrial, Municalisto, na pessoa do pastor Cláudio Santos, queremos agradecer muito a participação do senhor, tá? Por ter abrido esse espaço de estar com a gente aqui. Eu sei que o senhor é uma pessoa ocupada, uma pessoa que está aí fazendo o ID do Senhor Jesus, e o senhor deu uma parada aí para atender os pedidos da gente. Deus abençoe o senhor grandemente, um homem de coração grande que Deus levantou na terra aí para estar abençoando não só as famílias, mas também, de um termo geral, crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras, né? Deus tem feito grandes coisas através do Senhor. Quero agradecer aqui toda a equipe de casal, tá? Deus abençoe o senhor, pastor Gilmar Tavares. Isso. Deus possa estar abençoando o senhor, pastor, né, por ter atendido o nosso convite. E eu sei que vários casais, aliás, todos os casais foram abençoados essa noite com a palavra do Senhor, com a instrução, né, do Senhor, através desse tema que nós colocamos hoje, né, esse desafio, que nós sabemos que a vida a dois ela é realmente um desafio. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Então, esse desafio a dois, né, é que faz com que o nosso casamento, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge possa ser bem-sucedido, né, possa ser feliz, né? E eu creio que todos os casais que assistiram essa live foram edificados nessa noite. O nosso propósito é esse: os irmãos assistirem, né, o vídeo e serem edificados através da palavra do Senhor Jesus, que tanto tem falado nos nossos corações. Vai ter outras vezes, hein, pastor? Conta comigo. Deus abençoe pastor Cláudio, Deus abençoe o pastor Bertier, presidente do campo, Deus abençoe vocês que abriram esse espaço na agenda da igreja para um trabalho voltado para os casais. Deus abençoe vocês, que tudo que vocês colocarem as mãos, que possa dar certo, que possa prosperar. Amém. Isso aí. A irmã Simone mandou a mensagem falando que muito boa a live, o tema muito interessante, os assuntos abordados foram de grande importância para nós casais, que está aprendendo, aperfeiçoando e melhorando naquilo que precisamos melhorar. Na verdade, Deus abençoe, irmã Simone. Melhorar. Nós sempre temos que melhorar, né, pastor? Sempre temos que melhorar.
Até depois que tivermos idosos, temos que melhorar. É verdade. A congregação agradece o senhor, a Ade Madureira, né? Parabeniza o pastor Gilmar Tavares, pois a sua participação foi ótima, foi muito edificante, pastor. Tá? Vamos finalizar com uma oração? Isso. O pastor está com a oportunidade de fazer uma oração em prol dos casais da igreja. A gente está com um projeto aí em julho, fazermos um encontro de casais, com um tema maravilhoso também, e que os casais possam querer investir, porque, na verdade, é um investimento, né? Não é só um lazer. O lazer é um complemento, mas a atitude dos casais quererem investir para aprender, né, da palavra de Deus, a como conviver melhor, a saber enfrentar os desafios que vêm na vida a dois. Então, o Senhor possa estar orando, abençoando os nossos casais da nossa igreja e todos os casais também, né? Que eu possa estar orando agora nesse momento em prol dos casais. Quero mandar dar um abraço para todos os irmãos lá da igreja Vila Nova. Nós vamos estar ministrando lá mês que vem, meu bem? Em junho também. Vão estar ministrando também, encontro de casais também lá, né? Eles estão participando, assistindo a gente aí. Deus abençoe todo mundo. Vamos orar. Vamos orar, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvo pela minha esposa, a Vânia, minha filha, a Sofia. Te louvo pela vida do pastor Bertier, pastor Elildo, pastor Cláudio, pastor Reginaldo, todos os demais obreiros, as esposas, os filhos. Te louvo, Senhor, pela vida do Ministério de Casais. Te glorificamos pela alegria da salvação. E neste momento nós nos unimos em oração para te pedir pelos casais. Te pedimos pelos casais recém-casados, te pedimos pelos casais idosos, te pedimos pelos casais empreendedores, funcionários públicos, te pedimos pelos casais que estão passando por dificuldades financeiras, te pedimos pelos casais que estão passando por problemas sexuais, que a tua bênção, meu Pai, seja derramada sobre a vida de cada um, que haja alegria conjugal, que haja satisfação familiar, que haja realização, Senhor, de cada um dos teus filhos, meu Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo mal. Pelo poder que há no nome de Jesus, expulsamos os demônios, demônios que têm causado divórcio, demônios que têm causado brigas, rixas, desavenças. Que os demônios sejam expulsos pelo poder que há no nome de Jesus e que a bênção da proteção, a bênção da provisão seja sobre a vida de cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Antes Pai de do encerrar, Senhor. vamos vender nosso peixe, meu bem? Vamos. Olha, nós estamos com essa camiseta. Olha que lindo, Onde? pastor. O meu coração completa o dele e o dele completa o meu. E assim nós somos casados por toda a vida. Isso. Top, Foi top. boa agora, né? Nós estamos fazendo essa camiseta. Os irmãos que estiverem interessados é só nos procurar. E Deus abençoe a todos vocês que ficaram até aqui, até agora, conosco aqui nessa live. Deus possa estar abençoando a cada um e recompensando vocês no nome de Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Até a próxima, pastor. Senhor.